Caros irmãos, queridas irmãs, todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja proclama o Evangelho das tentações de Jesus no deserto. Justamente porque jejuando durante 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal. E nós iniciamos o nosso caminho para a Páscoa. Cada ano Deus abre de novo para nós a estrada do Êxodo, para que nós passemos da escravidão do pecado para a liberdade de sermos filhos de Deus. Então, é um tempo de renovação espiritual para nós fazermos guerra, para nós lutarmos contra nós mesmos, contra o espírito maligno, como Jesus, que depois do seu batismo foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto e lá ele lutou contra o espírito mau, contra Satanás e o venceu. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, por nossa causa, por amor a nós. Em Cristo nós fomos tentados e em Cristo nós vencemos a tentação. Em Cristo nós morremos e em Cristo nós ressuscitamos. Foi por isso que o Espírito Santo conduziu Jesus. Conduziu Jesus a fim de que ele lutasse contra o demônio e o vencesse, para que nós pudéssemos, da mesma maneira, conduzidos pelo Espírito, lutar. A doutrina católica nos ensina que o batismo apaga o pecado original, mas não apaga a concupiscência. A concupiscência é uma sequela do pecado original, é uma consequência. Mas não é o pecado original. O pecado original é a privação da graça de Deus. Então nós já nascemos em um estado de inimizade com Deus e ao sermos batizados nos é comunicada a graça de Deus. Mas permanece a concupiscência, que é um complexo de tendências más, de más inclinações. Então, as nossas paixões desordenadas, os nossos desejos egoístas, isso permanece. Aliás, Lutero concluiu erroneamente que o batismo não apaga o pecado original, justamente porque ele confundia pecado original e concupiscência. Ele olhava para dentro de si e via más inclinações, maus desejos, e ele pensava, então, o batismo não apagou o pecado original. Mas era um defeito na teologia de Lutero, na compreensão dele, porque pecado original e concupiscência são coisas diferentes, né? E Santo Agostinho se perguntava, ora, por que Deus apaga o pecado original no batismo, mas não tira também a concupiscência? E Santo Agostinho respondia, para nós combatermos, para nós lutarmos contra as tentações, as seduções do mal, e assim provarmos o nosso amor para com Deus, e que as nossas boas obras, que a nossa virtude seja meritória. E assim nós teremos maior glória no céu, porque teremos combatido, porque teremos praticado boas obras e exercitado as virtudes, lutado contra as tentações e com a graça de Deus vencido, e assim nós podemos ter méritos diante de Deus. Assim se prova o nosso amor. Então, assim como o Espírito conduziu Jesus para lutar contra o demônio, depois do batismo, o Espírito Santo também nos conduz.
E assim como Jesus venceu o demônio, nós podemos também vencê-lo, não apoiados em nossas próprias forças, mas apoiados em Deus, confiando em Deus, na sua graça. O demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Então, se eu estiver encharcado, impregnado com o Espírito Santo, o diabo vai fugir de mim, porque o Espírito Santo me fortalece, né? Então, as leituras de hoje, elas nos apontam para essa realidade do batismo, porque a quaresma é um caminho de preparação para a Páscoa. Na vigília pascal, os catecúmenos recebem os sacramentos pascais, o batismo, a crisma e a Eucaristia. Nós temos aqui 5 catecúmenos que receberão o batismo, a crisma, a Eucaristia na vigília pascal. E nós, já batizados, vamos renovar as promessas do nosso batismo para sermos mais fiéis a Deus. Então, a primeira leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis e conta a história da aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio. A perversidade, a maldade tinha crescido tanto, a humanidade tinha se corrompido de tal modo que Deus decidiu purificar a humanidade. Então ele mandou Noé construir uma arca. E ele disse para Noé e a sua família entrarem nessa arca porque viria um dilúvio. E esse dilúvio então afogaria a humanidade pecadora, corrompida, infiel, e assim nasceria uma nova humanidade. São Pedro, na segunda leitura, o primeiro Papa, na sua primeira carta, nos ensina a fazer uma leitura tipológica desse evento, do dilúvio. Esse é o modo como nós cristãos devemos ler o Antigo Testamento. Nós temos que ter bastante cuidado para ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento corresponde a uma etapa da história da salvação que está superada. Nós estamos na nova lei, na nova e eterna aliança, no Novo Testamento, né? Então nós temos que ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. E São Pedro, na segunda leitura, nos diz que o dilúvio, a arca de Noé, eram uma prefiguração do batismo, uma imagem, uma figura do batismo que agora é a nossa salvação. Então, assim como Noé e sua família foram salvos da destruição, da morte, do dilúvio na arca, nós somos salvos pelo batismo. Claro que não basta ser batizado para se salvar. É preciso perseverar na graça recebida no batismo para se salvar. Até porque a graça da justificação, a graça da salvação recebida no batismo, pode ser perdida pelo pecado mortal e recuperada pela penitência, recuperada pela confissão. Mas então, São Pedro diz assim, que assim como lá a humanidade pecadora foi afogada e nasceu uma nova humanidade, a mesma coisa acontece no batismo. Então atenção aos catecúmenos que serão batizados, né? A certidão de batismo é uma certidão de óbito e também é uma certidão de nascimento. No batismo nós somos sacramentalmente sepultados na morte com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos é dado àquele que é batizado. Então, é uma morte por afogamento e é um novo nascimento, como lá aconteceu no dilúvio. A mesma água sepulta os vícios e faz nascer a santidade.
É o que diz a própria bênção da água do batismo, fazendo referência ao dilúvio. E daí São Pedro diz assim: o batismo não é para lavar o nosso corpo da imundície, da sujeira corporal. Porque a palavra batismo é uma palavra grega que significa banho. Mas esse banho que nós recebemos ali na pia batismal não é para nos lavar da sujeira corporal, mas lava a nossa alma. Então São Pedro diz assim: é um pedido a Deus para obter uma boa consciência. Porque se o batismo lava o nosso pecado, se o batismo lava a nossa alma, nos purifica, os nossos pecados são perdoados, então nós temos uma boa consciência. Porque a nossa consciência já não nos acusa. Deus perdoou, Deus apagou, Deus esqueceu os nossos pecados. E daí vocês que serão batizados, se empenhem para não mancharem a veste batismal de vocês. Todos os pecados que vocês cometeram até o dia do batismo serão apagados. Dali para frente, como eu disse, nós temos que perseverar nessa graça. Se vocês tiverem a infelicidade de cometer algum pecado mortal depois do batismo, tomara que não, mas existe o sacramento da penitência e da reconciliação. Isso não significa que então a gente possa pecar à vontade, porque afinal de contas depois é só se confessar, Porque os pecados que nós cometemos vão inclinando o nosso coração para o mal. Então é melhor conservar intacta a veste batismal. E é claro que nós não somos capazes de fazer isso, a não ser pela graça de Deus. Então vejam que tudo que se move é movido por algo. Jesus foi levado, foi conduzido, foi movido pelo Espírito Santo para o deserto. Vocês vão receber o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Mas eu tenho sempre que me perguntar se eu sou movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pelo bom Espírito, ou se eu sou movido pelo Espírito mundano, se eu sou movido pelo Espírito maligno, se eu sou movido pelas minhas paixões desordenadas, meus desejos egoístas, meus caprichos, se eu sou movido pelo prazer, se eu sou movido pelo dinheiro. O que é que me move? As minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras, as escolhas, as decisões. É o Espírito Santo que está me inspirando, que está me movendo. É a vontade de Deus. Se eu estiver impregnado, encharcado com o Espírito Santo, sendo movido por ele, o diabo vai fugir de mim. As seduções do mal não vão me atingir, porque eu vou amar aquilo que Deus ama e detestar aquilo que Deus detesta. E como é que eu fico encharcado, impregnado com o Espírito Santo? Bom, vocês, catecúmenos, receberão no batismo. Nós, batizados, nós temos que cultivar essa presença de Deus em nós. De que modo? Pela oração, pela penitência, pela caridade, são as práticas quaresmais. A Eucaristia, a confissão, a leitura orante, meditada da palavra de Deus, a adoração eucarística, a devoção a Nossa Senhora, são todas práticas que vão nos mantendo acesa a chama do fogo do amor de Deus, o Espírito Santo que nós recebemos. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizia assim: mosca não senta em chapa quente, ela só senta em superfície fria. Ou seja, se eu estiver sempre fervoroso, se eu estiver sempre com o fogo do amor de Deus aceso no meu coração, os pecados não vão se aproximar de mim.
Uma pessoa fervorosa, que tem o Espírito Santo, que é movida. São Paulo diz assim: são filhos de Deus todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Então, as tentações não vão. Eu posso ser tentado como Jesus foi tentado, mas eu vou vencer a tentação. Porque eu sou forte? Não. Se eu tentar enfrentar o demônio com as minhas próprias forças, coitado de mim. Eu serei vencido. Mas se eu vou enfrentá-lo com a força de Deus, certamente eu posso vencê-lo. São Marcos relata as tentações de Jesus assim, praticamente a gente pode dizer que ele passou por cima, né? Ele só mencionou. Então, o evangelho que nós escutamos hoje tem só 4 versículos. Nos 2 primeiros ele diz: o Espírito levou Jesus para o deserto e lá ele foi tentado por Satanás, convivia com os animais selvagens e era servido pelos anjos. É só o que ele diz sobre o batismo de Jesus. O que a gente sabe a mais é pelos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas o essencial está ali. O Espírito nos leva ao combate, à luta contra o mal. A vitória mais difícil de ser alcançada é a vitória sobre nós mesmos. Por isso é que Jesus diz: quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, tem que renunciar a si mesmo. É a vitória contra si mesmo. E depois, São Marcos diz assim no evangelho de hoje, que depois da prisão de João Batista, Jesus voltou para a Galileia e pregava o evangelho de Deus, dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho, que são as palavras que nós escutamos na quarta-feira de cinzas, quando nós recebemos as cinzas sobre as nossas cabeças. Convertei-vos, conversão, metanoia em grego, todo mundo já sabe, né? O que significa metanoia? Revolução mental, mudança de mentalidade. É uma revolução interior. Então que bom que a cada ano na quaresma nós temos a oportunidade de fazer uma revisão de vida, de experimentar uma renovação espiritual, lutarmos com mais afinco contra os vícios, contra os pecados, para correspondermos melhor ao amor de Deus por uma vida santa. Nós que tantas vezes resistimos à graça de Deus, então nos esforçamos para acolhê-la melhor. Converter-se a isso não é só mudar algumas atitudes, elementos exteriores, é uma mudança interior, é uma revolução interior da nossa mente, mudar a nossa mentalidade. Significa, em outras palavras, eu tenho que sair do centro, o centro gravitacional da minha vida não pode ser eu mesmo. Eu tenho que sair do centro para colocar Deus no centro. Deus é que tem que ser o centro gravitacional da minha vida. A minha vida deve girar em torno dele, que é a vitória contra si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo. Esse é o combate, essa é a vitória. Porque o diabo e o mundo são os nossos inimigos exteriores. Mas nós temos o nosso inimigo interior, que é a concupiscência, que é a carne, que é a nossa alma apegada, inclinada ao mal. Essa é a luta. Esse é o combate que nós temos que travar sempre, mas especialmente agora no tempo da quaresma. Jesus venceu e por isso nós podemos também, com a força de Deus, vencer.
Nós fomos tentados em Cristo e nós vencemos em Cristo. Por nós ele foi tentado. Por nós ele morreu. Por nós ele ressuscitou. Então, empenhemo-nos, animemo-nos a travar esse combate. Vencer-nos a nós mesmos, o nosso egoísmo. Sairmos do centro, a nossa vida parar de girar em torno de nós mesmos. O mundo não gira em torno de nós. E viver para Deus. Não vivermos para nós mesmos. Vivermos para Deus. Isso é metanoia, isso é conversão. É uma revolução interior. Uma mudança radical. Se nós perguntarmos assim, o que há de errado com o mundo? Eu tenho que responder, eu. O que há de errado com o mundo sou eu. Porque as revoluções que a gente ouve falar por aí, é uma revolução social, é uma revolução política, é uma revolução econômica, cultural, uma revolução, tem até a revolução sexual, né? Essas revoluções, o século XX foi o século das revoluções, mas essas revoluções sempre propõem a mudança de realidades externas. O outro tem que mudar. A revolução que o Evangelho propõe, que é a revolução do amor, é uma revolução interior, é a revolução que muda a mim mesmo. E é por isso que nós recebemos o Espírito Santo. E temos que nos deixar mover, conduzir por Ele. E não pelos nossos interesses mesquinhos, não pelos nossos caprichos, mas pela vontade de Deus. Então, agora nós vamos, neste primeiro domingo da Quaresma, fazer o rito da inscrição do nome dos nossos catecúmenos, que a partir de hoje é a eleição. Hoje vocês serão eleitos, né? Então vocês de catecúmenos passam a ser eleitos. Deus escolheu vocês para serem seus filhos, para fazerem parte do seu povo, da sua família, da sua igreja. Vamos então nós, todos que aqui estamos, acompanhá-los com as nossas orações.